Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Cláudio e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faria se eu estivesse começando hoje do zero a investir com apenas R$ 500. Mas antes de ir para a tela do computador, eu quero deixar claro que o conteúdo aqui é 100% educativo e eu vou compartilhar a minha experiência e o que faz sentido para minha estratégia, beleza? Eu não ensino nada para você o que eu não faço com o meu próprio dinheiro, tá? Essa é uma lei aqui do meu canal. Eu invisto meu próprio dinheiro há cerca de 3 anos e criei esse canal para te ajudar a investir melhor, mostrando o que realmente funciona na prática e os erros que você deve evitar. Então se inscreve no canal porque isso não vai custar nada para você, mas vai me ajudar muito. E a pergunta que eu começo é: se você tivesse uma quantia de R$ 500 hoje, como você investiria sem perder dinheiro? Antes de falar onde eu investiria o dinheiro, eu preciso te mostrar onde muita gente colocou e o que aconteceu. Então, pessoal, nesse primeiro quadro eu coloquei três ações aqui. Imagina que eu tivesse investido R$ 500 na empresa Rising há um ano atrás. Então, eu teria hoje exatamente R$ 184,36, com uma perda de capital de mais de 63%. Já a Oi, se eu tivesse investido 500 há um ano atrás, hoje eu teria apenas R$ 68, com uma queda de mais de 86%. Já a Azul quase zerou aqui, né? Eu teria apenas 99 centavos, com uma queda de mais de 99% aqui, ó, quase 100%. E aí, provocando um pouco mais, se eu tivesse investido aqui R$ 500 há 5 anos atrás, na Raizen, hoje eu teria R$ 55,71, com uma perda maior do que 88%. Já na Oi e na Azul eu teria praticamente zerado o meu patrimônio. E vindo aqui no site do Investidor 10 para dar uma olhada na ação da Oi, como você pode ver aqui, ela é o exemplo clássico do longo prazo resolve tudo, que acabou e não resolveu nada, né, pessoal? Há 5 anos atrás. Agora imagina se eu tivesse colocado R$ 50.000. Vamos colocar aqui que é 50% do meu patrimônio. 50 mil. Então hoje eu teria R$ 45. E aqui a gente vê que a empresa está em recuperação judicial. Já a Azul parece a lanterninha do pedaço, né? Você veria literalmente o seu dinheiro indo pelo ralo. Imagina aqui, ó, em um ano. Vamos colocar em 5 anos aqui, ó. Se eu tivesse colocado R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje eu teria 17 centavos. Nesse universo dos investimentos, a gente costuma dizer que investir em companhias aéreas é como tentar pegar uma faca caindo. Até mesmo o Warren Buffett, esse do livro aqui, ó, já mudou de ideia várias vezes sobre esse setor, porque a natureza dele é muito imprevisível. Porque esse nicho de companhias aéreas tem custos fixos muito esticados e margem de lucro muito estreitas. Por exemplo, manutenção dos aviões, salários que não são baixos e precisam ser pagos independente da aeronave decolar com 10 ou 100% da capacidade. Tem muito mais coisa por trás, dólar, querosene, sazonalidade também, né? Tem maior movimentação nos aeroportos perto de férias. Teve a pandemia, fez essa movimentação cair drasticamente, guerra, clima, tem N motivos para ir contra as companhias aéreas. Por exemplo, mais um exemplo, competição predatória entre as empresas, porque a maioria dos usuários hoje procuram passagem mais baratas. Daí as empresas, para não perderem os clientes, preferem vender as passagens mais baratas e simplesmente ficar no zero a zero do que tentar ter lucro e perder o cliente. Quem tem mais ou menos a minha idade e a Varing, que fim será que deu? Se você assistiu até aqui, responde aí para mim. Como eu falei, muita gente começou a investir recentemente, está perdendo dinheiro em ações, fundos imobiliários, criptomoedas e até ações americanas. E geralmente o motivo é o mesmo: comprar modinha sem entender o risco. E não é só iniciante que erra, os mais experientes também erram, só que por motivos diferentes. Para quem está começando, o maior inimigo costuma ser a falta de base técnica aliada ao psicológico.
psicológico despreparado no caso, né? Efeito manada, compra quando todo mundo tá falando bem. Normalmente é na máxima que isso acontece. E vende desesperado quando cai 5 ou 10%. Busca por atalhos, muitos caem no conto do day trade milagroso e seguem dicas de grupos da internet sem entender os fundamentos da empresa. Falta de diversificação, colocar todo o capital num único ativo do momento, e se o ativo cai, o dano é fatal. É igual aquele ditado: não coloque todos os ovos em uma só cesta. E nesse vídeo eu vou falar de um pouco de diversificação. E se o iniciante erra por não saber, o experiente pode errar por achar que sabe demais. Por exemplo, o excesso de confiança, alavancagem excessiva. E, vixe, teve um monte de gente que foi liquidada no mês de outubro do ano passado no mercado cripto. Foi tipo uma reinicialização do mercado. Passou e tirou todo mundo. Viés de confirmação, negligência com a gestão de risco da carteira. E aí, continuando, nem tudo melhora só porque você espera. Tem empresas que passam 10 anos em queda e no final ainda quebra. E nesse tempo todo, seu dinheiro fica travado, rendendo pouco ou até perdendo valor. Por isso, cuidado com esse papo de compra e esquece lá sem analisar. E depois de 3 anos investindo, eu aprendi 3 lições importantes. Primeira, não comprar por modinha. Quando todo mundo na internet começa a falar muito sobre um ativo, já ativa o modo pulga atrás da orelha. Segundo, compre empresas boas com fundamentos. Estudar bastante e aprenda a fazer análise fundamentalista, porque eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. E terceiro, preço justo. Empresa boa, cara demais, também pode destruir o nosso patrimônio. E agora, pessoal, vou te mostrar na prática como eu montaria uma carteira com R$ 500 hoje. Primeiro, reserva de emergência. Eu colocaria 10% dos 500 em alguma caixinha ou porquinho de algum banco digital rendendo no mínimo 100% de CDI. E eu tenho um vídeo no meu canal, eu vou anexar ele no final desse vídeo aqui. Depois você assiste. E os outros 450 que sobrariam eu dividiria em 4. E na parte de ações eu colocaria 112,50 em empresas perenes. De início, eu teria somente 2 empresas. Então, eu escolheria uma na parte de energia elétrica, que seria a CEMIG ou a Taesa. Qualquer uma dessas duas companhias de energia, ambas são ótimas empresas. E a Itaúsa, que é uma holding. Poderia ser uma outra, saneamento, por exemplo. E aqui no Investidor 10 a gente consegue ver. Então, aqui eu consigo ver no Investidor 10 a CEMIG, por exemplo, é uma companhia de elétrica de Minas Gerais. Em 5 anos eu consigo ver aqui um crescimento expressivo, consistente, em 10 anos também. Então, repara que aqui, ó, no começo ela andou meio que de lado, depois ela começou a explodir. Consigo fazer análise fundamentalista por aqui. Se quiser outro site, depois eu posso passar outro site para vocês. A Taesa, pessoal, também é uma companhia elétrica e no gráfico eu também vejo que ela tem um crescimento bem expressivo, tá? Consigo fazer análise fundamentalista por aqui. E a Itaúsa, né, pessoal, que é uma holding aqui do mercado, também consigo ver um belo de um crescimento dessa empresa, tá? Se eu baixar mais aqui, ó, é a avaliação mais alta aqui, 5 estrelas. E entrando aqui no site da Itaúsa, eu consigo ver exatamente onde que ela investe. Então a Itaúsa investe aqui no Itaú, eu vou ler aqui para vocês, ó. É a maior instituição financeira da América Latina, maior banco privado do país e líder nacional em áreas como investimentos, private banking e cartões. E a Dexco, com mais de 70 anos de história, é a maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada do Brasil, referência na produção de louças e metais sanitários do hemisfério sul e uma das maiores fabricantes de revestimentos do país. Tá? Ela produz também vaso sanitário, alpargatas, né, das Havaianas e assim um monte de coisas aqui, ó. E só empresa boa. São empresas que geram caixa, pagam dividendos e não dependem do hype. Aqui entra uma classe que eu não abro mão, que são os fundos imobiliários. Eu investiria os outros 25% também divididos em 2 fundos de início, por exemplo, XPLG e o ALZR11,
que é um fundo imobiliário de tijolo de base 10 e investe diretamente em imóveis físicos, que são lajes corporativas e galpões logísticos, por exemplo. Aqui no Investidor 10 eu consigo fazer essa análise também, tá? Eu vejo um crescimento bem expressivo. Então, aqui em informações sobre o ALZR, eu vejo que é um segmento híbrido, fundo de tijolo, tá? Uma vacância aqui zerada, XPLG também. Então, em 5 anos aqui, consigo ver um crescimento expressivo também. Segmento logístico, indústria, galpões, fundo de tijolo também. Todo mês você recebe aluguéis e, além disso, ser ótimo, isso ajuda psicologicamente quem está começando. E também, pessoal, eu teria uma parte aqui em renda fixa, que é o Tesouro Direto, é o investimento em renda fixa mais seguro do país. E aqui você encontra os títulos, né? Você clica na aba Produtos. E os títulos são esses aqui, ó, prefixado, Renda Mais, Selic, PCA+, Educa Mais. Esse Selic é como se fosse uma reserva de emergência ou reserva de oportunidades. E aí o IPCA mais aqui é bom, Tesouro Prefixado também, Tesouro Renda Mais. Esses aí você consegue pegar uma marcação a mercado neles. E é bom aproveitar isso agora, essa renda fixa, porque os juros estão altos, estão atrativos ainda. Por fim, eu abriria uma conta na Nômade para uma diversificação maior. E caso você abra essa conta que custa R$ 0 para abrir, usando esse código que aparece na tela, você não paga taxa na primeira conversão de até US$ 1.000, feita em até 15 dias. Com a conta aberta, procure por VOO, que é um ETF americano. Ele replica o S&P 500. Com apenas R$ 112, você se expõe às 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como a Apple, a Google, a Amazon, a Coca-Cola, a Nvidia. E aí você teria uma maior diversificação e proteção cambial. Isso é pensar grande sem complicar. E aí, pessoal, sua carteira ficaria dessa forma aqui. 25% em ETFs americanos, né, exposto ao exterior, 25% em ações, renda fixa mais 25% e fundos imobiliários. Reparem que a reserva de emergência não entra nos seus investimentos. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha facilitado sua vida de alguma forma. Se você curtiu o conteúdo, o joinha ali embaixo é a melhor forma de me avisar que estou no caminho certo. Vou deixar 2 vídeos aqui na tela que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar hoje. Escolha um e a gente se encontra lá em segundos. Valeu!